Que os fundos imobiliários estão baratos, você já deve estar cansado de saber. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar fundos imobiliários que possuem até 20% de desconto e que podem te entregar até 14% de dividendos ao ano. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto. Se porventura você não me conhece, eu sou investidor e educador financeiro há mais de 10 anos e por aqui todas as semanas ajudo pessoas que querem buscar sua liberdade financeira. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e o seu comentário ao final do vídeo de hoje. O mercado de fundos imobiliários no momento atual vem apresentando um desconto que ultrapassa os 10% se a gente for levar em consideração todos os segmentos: shoppings, lajes, galpões logísticos, fundos imobiliários de papel, FOFs, entre outros. Porém, existem alguns fundos imobiliários que trazem consigo uma rentabilidade muito boa e uma taxa de desconto muito bons. Quando tudo isso é atrelado a uma boa qualidade do ativo, na qual envolve gestão e qualidade de ativos, isso sim se torna uma grande oportunidade. Por isso que eu resolvi fazer o vídeo de hoje para te mostrar algumas das possibilidades que eu estou enxergando nesse exato momento no mercado de fundos imobiliários. E para a gente começar, o primeiro fundo imobiliário que eu quero trazer aqui hoje para eu te mostrar um pouco das informações e o porquê que eu enxergo esse fundo imobiliário como uma oportunidade, vem aqui para a tela do meu computador, é o VGIR11. Que no momento que eu estou fazendo a gravação desse vídeo, está saindo aqui por R$ 9,55. Dos fundos imobiliários que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje, é um dos fundos que tem a menor taxa de desconto. Ele já está bem precificado, né? Está bem próximo aqui do seu valor patrimonial, que é de R$ 9,75, ou seja, tem um PVP de 0,98, apenas 2% de desconto. Desconto baixo, porém é um fundo imobiliário que tende a trazer bastante dividendo. O último rendimento desse fundo imobiliário veio de 12 centavos, tá? E se a gente for levar em consideração o preço do fundo imobiliário atualmente, é um yield bem interessante, um yield que ultrapassa o 1,2%. Se você for levar aí para os 12 meses, é um yield que chega aí na casa dos 14%. Quando a gente olha aqui para o histórico do fundo imobiliário, aqui eu já estou no relatório gerencial dele, a gente percebe o quanto que esse fundo imobiliário vem sendo rentável ao longo do tempo comparado a um dos principais indicadores da economia, que é o CDI, aquele indicador que vem muito atrelado à Selic ao longo do tempo. E a gente pode perceber o seguinte, tá? Mesmo com o CDI pagando muito, né? O CDI é só um pouquinho abaixo ali da Selic, então se a Selic hoje está em 14,75, o CDI está em 14,65. Esse fundo imobiliário vem pagando recorrentemente CDI mais uma taxa que vem variando todos os meses. Então, por exemplo, no mês de abril de 2025, a gente vê que esse fundo imobiliário pagou 12 centavos por cota, o que corresponde a CDI mais 2,8% só nesse mês. No mês de março, ele também pagou 12 centavos, o que foi de CDI mais 3,93%. Todos os meses, como a gente pode ver aqui, até maio de 2024, a gente percebe que ele vem pagando uma taxa acima do CDI. Então, eu enxergo o VGIR11, fundo aqui da Valora, como uma ótima possibilidade ainda, né, de investimento, abaixo do seu valor patrimonial. Não é uma taxa de desconto muito alta, mas é um fundo imobiliário que tende a continuar trazendo altos dividendos, por ser um fundo imobiliário de papel e bem atrelado à inflação. O segundo fundo imobiliário que eu quero mostrar aqui hoje é um fundo que passou recentemente por algumas atualizações, que é o BTHF11. Antigamente era conhecido como BCFF11, um FOF, um fundo que investia apenas em fundos imobiliários. Mas o que aconteceu com o BTHF? A gestão do fundo imobiliário, BTG, enxergou que esse fundo precisava passar por uma modernização. E aí ele se transformou de um FOF para agora um hedge fund. Qual é a grande mudança? Agora ele pode, no seu regulamento interno, investir em outros ativos que não sejam apenas cotas de fundos imobiliários. E isso fez desse fundo imobiliário um fundo muito mais atrativo para o investidor e um fundo imobiliário que tende a trazer ainda mais resultado. Aqui na tela a gente percebe que esse é um fundo que está sendo negociado por R$ 8,40, porém o seu valor patrimonial é de R$ 10,14. A gente está falando de um desconto aqui de 17% quando a gente leva em consideração o PVP desse fundo imobiliário. E é um fundo que também vem pagando acima de 1% ao mês, que é um dividendo bem interessante. E outra coisa que eu enxergo
com muita vantagem nesse fundo. É um fundo que tem um patrimônio muito grande, né? Tem um histórico aí que já vinha dentro do BCFF de patrimônio, de cotistas, que é bem interessante, mais de 2 bilhões de reais, né? Quando a gente olha aqui para esse fundo imobiliário ao longo do tempo, a gente percebe que ele vem pagando esses 9 centavos de forma recorrente, o que varia ao longo dos meses entre 1,1%, 1,2%, vai dependendo logicamente aqui do preço do fundo imobiliário em mercado. Quando a gente olha aqui para o relatório gerencial do fundo e entende um pouco essa dinâmica, né, o que é que ele de fato investe, a gente percebe que ele tem aqui uma diversidade, né? Ele tem ativos reais, né? Ele está investindo agora em tijolo, né? Em imóveis. Ele está investindo em fundos imobiliários de tijolo, tá? Ele está investindo em fundos imobiliários de papel e está investindo diretamente nas dívidas, né? Diretamente nos papéis no CRIs. Então hoje ele deixa de ser um fundo imobiliário puro e simplesmente de investimento em cotas de outros fundos para investir também em dívida imobiliária e em ativos reais. Isso aqui foi o que eu falei no início. Traz para ele uma modernização super interessante. E quando a gente olha para os indexadores dos CRIs aqui, a gente percebe que ele está bem atrelado a IPCA e a CDI, né? E uma taxa de retorno em IPCA que eu acho muito interessante, né? IPCA mais 9,67%. É uma taxa de retorno muito boa, principalmente em momentos que a gente vê o IPCA tão alto, né? Como a gente viu agora em fevereiro desse ano, um IPCA que só naquele mês ultrapassou 1%. Então, enxergo esse fundo imobiliário ainda como uma excelente opção para quem ainda não possui essa classe, hedge funds, ainda dentro da sua carteira de investimento. Muito interessante, o valor de compra da cota ainda muito barato e é um fundo que já vem com esse histórico consolidado em mercado. Terceiro fundo imobiliário é o VCJR11, mais um fundo imobiliário de papel, agora esse um pouco mais desconhecido da maioria dos investidores. Gosto bastante da gestão da Vectis, é a gestora desse fundo imobiliário, e vem se destacando nos últimos tempos, principalmente pela quantidade de dividendos que esse fundo imobiliário vem entregando. Aqui na tela do meu computador a gente pode perceber o seguinte: preço dele R$ 86,00 e valor patrimonial de R$ 93,00, né? É um desconto aqui de 8% em cima do seu valor patrimonial. Fundo que no último mês pagou impressionantes R$ 1,50 por cota. Né? É um fundo, como eu falei, vem se beneficiando muito da inflação e isso aqui é um dividendo de 1,8%, tá? Um dos maiores dividendos que a gente viu agora nesse mês de maio de 2025 no mercado de fundos imobiliários. É de fato um dos fundos imobiliários que tendem a mais se beneficiar daqui para frente em relação a isso. Mas não foi só nesse último mês que ele pagou bons dividendos. Ele sempre vem pagando aqui, ó, R$ 1,10, 95 centavos, né, por dividendos, o que dá mais de 1%. Então é aquele fundo imobiliário que é bom, barato, não é muito conhecido ainda da maioria dos investidores, mas que vai te pagar um altíssimo dividendo. Uma coisa que eu quero mostrar aqui dentro do relatório gerencial dele é essa taxa de sensibilidade aqui. Isso aqui pra gente é ouro. Por quê? Isso aqui mostra pra gente o quanto que esse fundo imobiliário tende a entregar em resultados a depender do preço do fundo imobiliário em mercado. E lógico, quanto mais barato, né, a tendência natural é que ele nos pague mais dividendo. Aqui a gente pode ver a taxa de sensibilidade do fundo a R$ 87,00 em mercado e a R$ 82,00 em mercado. Nesse momento do vídeo, como eu falei, ele está a mais ou menos R$ 86,00, né? Vou colocar aqui como R$ 86,50. Então é um fundo imobiliário que tende a pagar aqui, ó, IPCA mais 12,37%, tá? É um fundo que pode pagar entre 15% a 17% tranquilamente ao longo dos anos, a depender do valor do IPCA ano a ano. Ou seja, por esse preço de R$ 86,50 é um fundo imobiliário extremamente interessante, vai te pagar muito mais que qualquer tesouro IPCA mais vai te pagar por aí, tá? E tem uma taxa de retorno extremamente interessante. Logicamente, quanto mais barato você pegar, melhor. Quem comprou esse fundo imobiliário, por exemplo, a R$ 82,50, né, já pega um fundo imobiliário que possa pagar IPCA mais 13,66%, tá? E não é irreal isso chegar a quase 20% de retorno em um único ano, tá? Então, de fato, essa tabela de sensibilidade para esse fundo imobiliário é bastante interessante de ser utilizado. Então, esse fundo imobiliário concentra para mim qualidade,
retorno e uma taxa de risco bem moderada. Antes da gente ir para o último fundo imobiliário que eu quero mostrar para vocês, eu quero te falar sobre a Orion Research. A Orion Research é a minha casa de análise de recomendações de investimentos. Por lá você não precisa se preocupar com qual ativo vai te pagar mais, qual o melhor, porque você vai receber tudo isso feito por um analista CNPI profissional já na sua mão, no seu celular e no seu computador. Dentro da Orion Research contamos com relatórios personalizados todos os meses para que você saiba qual a melhor carteira para seguir, seja de fundos imobiliários, ações, renda fixa ou exterior. Aqui abaixo tem um link para você clicar e conhecer a Orion Research e o quanto que ela traz de retorno acima dos índices de mercado. É muito barato, por menos de R$1 por dia você pode se tornar um assinante da Orion Research e ter todos os benefícios que só os seus assinantes possuem. Quarto e último fundo imobiliário que eu quero mostrar no vídeo de hoje é o MCRE11, tá? Fundo imobiliário da Mauá, que tem um aspecto um pouco mais agressivo, mas que eu enxergo que pelo preço que ele está atualmente, ele é bem interessante, mesmo para aqueles investidores um pouco mais conservadores em mercado. Aqui na minha tela a gente pode perceber que é um fundo que está sendo negociado por R$ 8,73 com um valor patrimonial de R$ 10,17, né? É um desconto aqui de 14% e um fundo que nos últimos meses pagou 14,33%, pagando 11 centavos por cota e pode chegar nos próximos meses, inclusive, a pagar acima dos 15% nos próximos 12 meses, né? No próximo ano. Então, é um fundo extremamente interessante. Quando a gente olha aqui para a rentabilidade do fundo ao longo dos anos, a gente compara, né, o quanto que o fundo rendeu contra CDI e IFIX, a gente percebe que sim, é um fundo imobiliário vencedor no longo prazo, né? Tanto no seu preço em mercado quanto no seu valor patrimonial. Supera CDI e IFIX também, sem contar com os dividendos que esse fundo imobiliário vem entregando, né? A gestão aqui já mostra ser bastante consistente em altos dividendos. A gente tem uma tabela aqui desde junho de 2023 até abril de 2025, sempre mostrando que esse é um fundo imobiliário que pagou 10 centavos ou mais por cota. Então, você comprando esse fundo imobiliário abaixo dos 9 centavos, a tendência natural é que você tenha um ativo que, para os próximos anos, continue te pagando acima de 1% ao ano, o que é excelente no cenário atual. Cenário esse que, né, a gente deve ver a Selic começar a cair em 2026, mercado de fundos imobiliários começarem a subir e oportunidades como essa que eu estou te mostrando aqui no vídeo de hoje começarem a desaparecer. Ou seja, o momento para investir nos bons fundos imobiliários e com bom desconto é agora. Então nesse vídeo eu te apresentei 4 ótimas opções de fundos imobiliários bem descontados e que podem te pagar bons dividendos. Quero saber de você. Você já conhecia esses fundos imobiliários? Já investe em algum deles? Deixa aqui abaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Também não esquece de se inscrever no canal para sempre receber meus novos vídeos. Um abraço e até o próximo.